né? Então, vou fazer uma aplicação prática de um conceito de Aristóteles que eu já expliquei aqui, que é o conceito de movimento, né? O movimento para Aristóteles é muito mais do que o movimento local, né? Já disse isso aqui 2 vezes. São 6 tipos de movimento, tem 4 categorias. Mas eu vou fazer uma aplicação para a gente ter uma ideia de como a metafísica nos leva a certas conclusões interessantes. Diz Aristóteles no livro 2 da física, da sua física, ele dá um conceito de natureza muito interessante. Alguém aqui poderia tentar conceituar a natureza? Então, o que seria a natureza? Diga o que vier à mente. Henrique, o que poderia ser a natureza? Eu vou... Enquanto princípio de operação. A essência enquanto princípio de operação. Esse cara é o metafísico. Alguém mais algum conceito de natureza ainda? Eu vou dar uma dica. Olha, a natureza não é só algo natural. É o natural de cada algo, né? Ou seja, a natureza não é só o verde da floresta amazônica, né? É natural agora que, dadas as condições atmosféricas, essa mesa esteja exatamente neste lugar aqui e agora. Se ela se movesse daqui para ali, ia ser um movimento sobrenatural, algo além da natureza, né? Mas, alguém mais tem algum conceito de natureza? O que seria uma natureza? Tem uma correlação com o próprio ser. Sim. Vou dar o que diz Aristóteles, tá? Ele diz algo muito parecido com o seu conceito de alma. Diz Aristóteles no livro 2 da física, que é o livro sobre a natureza. A natureza é o movimento, é o princípio intrínseco de movimento e de repouso dos entes. Princípio intrínseco de movimento e de repouso dos entes. O que ele quer dizer com isso? Pensemos na natureza da floresta. Nós temos um conceito de natureza que é absolutamente aristotélico. O que é a natureza da floresta? Tem um conjunto de árvores lá, o solo é fértil, a árvore cai um fruto que tem uma semente que por sua vez fica na terra e a terra fecunda uma nova árvore, ou seja, a natureza cresce a partir de si mesma, né? Quase sem impulsos externos, segundo Aristóteles, né? É um movimento, é o princípio intrínseco de movimento e de repouso. Às vezes ela repousa, às vezes ela se movimenta, né? Então, dado esse princípio, que dirá outro metafísico, que é Tomás de Aquino, sobre esse conceito? Ele tem um comentário à física de Aristóteles, comentário à física. Ele diz o seguinte, olha que observação especiosa. Olha, não é verdade que a natureza tenha em si só o seu princípio intrínseco de movimento e repouso, porque nós observamos na realidade movimentos naturais que são causados externamente e não intrinsecamente, internamente. E dá um exemplo prosaico. O fogo, quando entra em contato com a água, produz um vapor. Não é verdade? Por exemplo, se um vulcão ali, agora teve uma imagem maravilhosa na internet, um vulcão subterrâneo no Pacífico, não sei quem viu essa imagem, foi semana passada. Ou seja, aquela lava chegando ali ao fundo do mar, produziu um vapor tremendo, um espetáculo da natureza, né? Mas, pergunto, foi um movimento intrínseco da água? Não, foi de algo externo à água. Então, já temos uma correção ao conceito. Natureza é não só o que tem o princípio intrínseco de movimento de repouso, mas também implica movimentos extrínsecos, ou seja, exteriores, né? Isso parece uma bobagem agora. Então, eu vou lhes dar uma aporia, um problema para que tentemos resolver. Já que a natureza é exatamente isso, né, e nada é a causa de si mesmo, né, isso é um teorema metafísico. Nada é a causa de si mesmo. Tudo que há é causado por algo anterior, por um motor da causa, por um motor daquele efeito. Já que algo é assim, como é que pode haver natureza se ela é só o princípio intrínseco de movimento e repouso, como diz Aristóteles? De onde é que veio a natureza? Isso é uma questão metafísica, né? Que os físicos não conseguem resolver porque transcende ao objeto da sua ciência, né? Mesmo o teórico lá do Big Bang, ele vai só sobrar naquela matéria-prima inicial. Tudo bem, o universo explodiu, mas e a matéria-prima? Ela esteve sempre lá?
Mas se nada pode ser a causa de si mesmo, como é que ela esteve sempre lá? É uma aporia, ou seja, uma dificuldade insanável partindo dessas premissas. Isso é aporia. Aporia é quando nós chegamos num determinado ponto da nossa argumentação a duas proposições que se auto-excluem, mas que são aparentemente verdadeiras, né? Então, a partir desse conceito aristotélico, ele não poderia resolver esse problema. Por isso, nem ele, nem nenhum dos gregos chegou ao conceito metafísico de criação, né? Ou seja, para Aristóteles, aquela matéria inicial, a matéria primeira, é coeterna com aquele Deus ao qual nós não podemos rezar, que é o primeiro motor imóvel, que não pensa em nada, segundo Aristóteles, a não ser nele mesmo, né? Ele tem um livro 6 da Metafísica, acho que ele diz assim, ele está no pleno gozo de autocontemplar-se, né? Ele é sumidade de ser e de bem, né? E felicíssimo, porque ele só contempla o que é bom, né? Ele até faz uma observação muito engraçada nesse trecho da Metafísica, que é o seguinte: há coisas que é melhor não saber e não ver, né? Isso é uma evidência, né? Mas aplica isso ao primeiro motor imóvel. Então, uma das resoluções metafísicas para o problema de onde vem a natureza não poderia advir partindo dessa premissa de que a natureza é algo que só tem princípio intrínseco de movimento e de repouso. Vejam como a metafísica nos dá um horizonte que vai para além daquelas observações que outras ciências que abordam o ente numa perspectiva mais material ficam estagnadas.